Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano, e estamos hoje iniciando mais uma semana de trabalho. Nós estamos na semana de número 25 e esta é a nossa aula de número 1. Vamos observar no calendário. Nós tivemos aí o dia 6, ponto facultativo, o dia 7, que foi feriado da Independência, e hoje é dia 8 de setembro, quarta-feira. Então, a nossa semana, nós teremos apenas 3 aulas, certo? E nessas 3 aulas, vamos trabalhar os conteúdos propostos para esta semana. Se você tem o hábito de anotar, registre aí no seu caderno de língua portuguesa. Araçatuba, 8 de setembro de 2021. Hoje é quarta-feira. Língua portuguesa. Vamos trabalhar as atividades que estão aí no seu livro Aprender Sempre, nas páginas 8 a 10. Então, é 8, 9 e 10. Na aula de hoje, serão contemplados os descritores D6, D11 e D12. O descritor D6, ele fala sobre a importância de identificarmos o tema de um texto, certo? O D11 fala sobre distinguir um fato de opinião relativa ao fato, ou seja, o que de fato aconteceu e é diferente da opinião de alguém sobre alguma coisa que aconteceu. E o descritor 12, que fala sobre estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Certo? Então, estes são os conteúdos que estaremos trabalhando na aula de hoje. Já separa aí, pessoal, o seu material didático, que é o seu livro Aprender Sempre, volume 2. Então, presta bastante atenção nesta informação e vamos abrir nas páginas 8, 9 e 10. Vamos lá? Então, aqui na página 8, aula 5, analisando comentários sobre a notícia lida. Então, nós lemos na última aula, né, que nós tivemos, nós lemos uma notícia sobre uma ação que estava acontecendo lá no arquipélago de Fernando de Noronha. Vocês lembram disso? Então, a aula de hoje será uma continuação das atividades da aula anterior, certo? Então, o que vamos aprender? Nesta aula, você lerá alguns comentários feitos a partir da leitura da notícia. Fernando de Noronha inaugura a exposição com lixo encontrado na praia. Vocês se lembram, pessoal, do que nós falamos na aula anterior? Então, em comemoração, né, ao Dia Mundial de Limpeza das Praias, eles resolveram fazer uma exposição com todos os tipos de lixo que são encontrados na ilha, certo? Para que as pessoas tenham uma maior conscientização sobre o problema do lixo e os riscos que traz ao meio ambiente. Então, aqui na número 1. Na aula anterior, estudamos e comentamos a notícia por escrito. Agora vamos ler comentários publicados sobre a mesma notícia e analisar o conteúdo de cada um deles. Então, na aula de hoje, nós vamos ler alguns comentários a respeito daquela notícia, certo? Vocês observam que esses comentários que nós estamos vendo aqui, olha só, eles estão no formato que nós encontramos aonde, pessoal? Normalmente nós encontramos esse formato aqui na internet. Então tem aqui o sinalzinho, né, de curtir ou like. Aí tem o sinalzinho de responder e 5 respostas, que significa que para este comentário aqui, outras 5 pessoas também comentaram o que o José Luiz disse, certo? Então, o primeiro comentário, que é do José Luiz Dalcon, diz o seguinte: eu vi as fotos da exposição. Contudo, não me pareceu que os resíduos foram deixados por turistas. Como deve ser o sistema de coleta de lixo de Fernando de Noronha?
Acho que deveriam investir no sistema de coleta em vez de gastar tempo e dinheiro com exposição de lixo. Vocês concordam com o José Luiz? O que vocês acham sobre o que ele está falando, pessoal? Será que o lixo que está ali na exposição realmente é o lixo dos moradores da ilha? Ou é o lixo que foi trazido pelo mar, pessoal? Com certeza, como nós já vimos lá na notícia que nós lemos, o lixo que está na exposição foi o lixo encontrado na praia, trazido pelas ondas do mar, certo? Então, aqui, nesse comentário, ele está falando sobre algo que aconteceu, que é o fato, ou ele está dando a opinião dele? O que vocês acham? Ele está dando a opinião dele. Primeiro, ele diz assim, ó, contudo, não me parece que os resíduos foram deixados por turistas. Ou seja, ele disse assim, eu não acho que os resíduos, que o lixo que está lá, foi trazido pelos turistas. Como deve ser a coleta de lixo na ilha? Eu acho que as pessoas que moram lá estão, de fato, poluindo o meio ambiente. É isso que o José Luiz quis dizer, certo? Vamos ver mais dois comentários. Agora, da Mônica Silva, né, que teve, ó, 15 curtidas, 15 likes e 20 respostas, olha só. Ela disse o seguinte, nossa, é inacreditável que um dos lugares mais lindos do Brasil esteja sendo tratado dessa forma. Deveriam proibir o turismo para que isso não aconteça mais. E aí, pessoal, o que ela está falando é um fato ou ela está dando a opinião dela? Ela está dando a opinião dela, né? Quando ela diz o que é fato? É fato que Fernando de Noronha é um dos lugares mais lindos do Brasil. Só que o que não é um fato, é uma opinião, essa segunda frase aqui, ó, quando ela diz a opinião dela, ó, ela acha que deveriam proibir o turismo para que isso não aconteça mais. Será que proibir o turismo vai impedir que o lixo seja trazido pelo mar, pessoal? É claro que não, né? Mais um comentário da Luciane Araújo. Aí nós vemos aqui, ó, teve 15 curtidas, né? E nenhuma resposta, olha só. Então, o que ela disse, será que é a opinião dela? Normalmente na internet as pessoas costumam, né, comentar a opinião do outro. Mas quando alguém não está apenas dando a sua opinião, está dizendo algo que é fato, a maior parte das pessoas vão lá e curtem, elas concordam. Então, a Luciane diz assim: além disso, vi um documentário que os plânctons, alimentos primários da cadeia alimentar oceânica, estão cheios de partículas de plástico. Isso significa que muitos animais aquáticos estão comendo plástico. Vocês lembram que nós fizemos uma sequência didática onde nós estudamos o problema do plástico nos oceanos, na poluição do meio ambiente e também para a própria vida das crianças e das pessoas? Então, a Luciane, ela está contando um fato que ela assistiu um documentário e ela viu neste documentário que os plânctons, eles estão o quê? Cada vez mais cheios de partículas de plástico. E esse tipo de alga, normalmente, acaba sendo o quê? O primeiro alimento ali na cadeia alimentar dos oceanos. E aí, os animais que se alimentam deles acabam não apenas ingerindo o que eles precisam, mas também acabam comendo plástico. E isso contribui para que muitos animais marinhos percam a vida, como nós já estudamos sobre isso, certo? Aí ela conclui: isso significa que muitos animais aquáticos estão comendo plástico. E aí, a Luciane, ela deu a opinião dela ou ela também trouxe um fato, algo que é real, que aconteceu? Ela está falando, contando um fato, que é o fato os oceanos estarem poluídos pelo plástico e mais uma coisa que é fato, significa que muitos animais estão comendo plástico, né? Então, é um fato e também opinião dela, certo?
Então, aí no seu livro está escrito o seguinte, ó, que estes comentários eles foram adaptados de comentários reais, mas foram produzidos para fins didáticos, certo? Então, se você procurar na internet, você não vai encontrar esses comentários exatamente como estão aqui e nem mesmo estes nomes de pessoas, porque no livro normalmente são o quê? Nomes fictícios, certo? Continuando aí na página 9, agora nós vamos completar a tabela. Então, como podemos ver, temos diferentes opiniões sobre uma mesma notícia. Então, aqui, pessoal, cada um teve a sua opinião. O José Luiz teve uma opinião que é diferente da opinião da Mônica e que é diferente da opinião da Luciane, certo? Então, cada pessoa tem a liberdade para dar a sua opinião, desde que respeite o próximo, certo? Então, número 2, analisando o conteúdo de cada um dos comentários, complete a tabela. Então, nós já anotamos ali no cantinho, ó, de cada comentário, se era opinião, ó, se era opinião ou fato. José Luiz, ele deu a opinião dele, a Mônica também deu a opinião dela. Agora, a Luciane, ela contou um fato, uma coisa que é real, que ela viu no documentário e depois deu a opinião dela. Então, vamos preencher a primeira coluna? Então, vamos lá. O José Luiz, ele deu a opinião dele, a Mônica deu a opinião dela e a Luciane contou um fato e deu a sua opinião. Qual é a opinião? Qual a opinião do José Luiz? Que não são os turistas que deixam o lixo na praia. Então, ele acha que quem polui as praias são os moradores. Qual a opinião da Mônica? Ela acha um absurdo as pessoas poluírem o local. E qual a opinião da Luciane? Ela acredita que o pior é que a quantidade de plástico nos oceanos, né, está a cada dia mais crescendo, e isso vem causando a morte de muitos animais, certo? Aqui. O que defende? O que o José Luiz defende? Que não deve fazer exposição, que o dinheiro deve ser investido na coleta de lixo. A Mônica defende que os turistas sejam proibidos de visitar Fernando de Noronha. Será que isso realmente resolveria o problema? Eu não acho que resolveria o problema, porque o lixo ele é trazido pelo mar. Os turistas que estão lá, eles são orientados a cuidar do meio ambiente, mas não tem como os turistas. O que os turistas podem fazer para que o lixo não seja trazido pelo mar? E a Luciane, o que ela defende? Ela apenas disse que ela acredita que os oceanos estão repletos de plástico e os animais que vivem no oceano também, certo? Você pode agora registrar aí no seu livro as respostas. Pausa um pouquinho agora a videoaula e faça isso. Se você não terminou, pausa um pouquinho o seu vídeo e termina de registrar. Ah, tá. Ainda tem mais uma perguntinha aqui, lá no finalzinho da página 9. Qual comentário você achou mais relevante? Por quê? Então, dos 3 comentários, qual você achou mais relevante? Ou seja, que você de fato concorda, que você acha que está certo. Você acha que está certo não fazer a exposição, que é o comentário do José Luiz, não fazer a exposição e investir o dinheiro no sistema de coleta de lixo? Sendo que o lixo é trazido pelo mar, né, pessoal? Então, a coleta de lixo já acontece ali na ilha, mas o lixo que eles coletaram foi o lixo trazido pelo mar. Ou você acha que a opinião da Mônica, que ela defende que os turistas devem ser proibidos de visitar Fernando de Noronha, você acha que isso resolveria o problema? Ou você concorda com a opinião da Luciane, de que o pior de tudo é a quantidade de plástico que está nos oceanos? Então, aqui você vai deixar a sua opinião. Qual dos comentários você concordou? Qual você acha mais interessante? Lembrando que essa resposta ela é pessoal, cada um fará a sua, certo?
Agora sim, na página 10, que já estamos finalizando já a página 10. Quando comentamos notícias ou reportagens, oralmente ou por escrito, é comum usarmos diferentes conjunções para estabelecer articulações entre os textos. O que são conjunções, pessoal? Ó, tem aqui um relembrando. As conjunções são as palavras que têm a função de reunir ou relacionar duas orações. Como assim, professora? Nós temos aqui alguns exemplos. Eu iria ao restaurante, mas estou doente. Ó, esse mas aqui é uma conjunção. A professora ficou chateada porque ele quebrou o estojo dela. Aqui a palavra porque está explicando por que a professora ficou chateada. Então, é uma conjunção. Letra A. Vamos reler os comentários pensando nas conjunções destacadas em amarelo. Então, aqui nós temos o mas e o porquê. Nos 3 comentários que você tem aí no seu livro, os comentários estão na página. Cadê? Começou na página 8 e terminou na página 9. Então, nós vamos marcar com lápis amarelo ou com a caneta grifa-texto algumas conjunções. Aqui, no primeiro comentário, nós vamos marcar a palavra contudo, que é uma conjunção. No comentário da Mônica, nós vamos marcar a palavra para que, as palavras, né? Porque está explicando, ela está explicando que o turismo deveria ser proibido para que isso o quê? Essa poluição não aconteça mais. E aqui no comentário da Luciane, nós vamos marcar, além disso, que também é uma conjunção, certo? Marquem aí no livro de vocês. Agora, a questão B, que está aí na página 9. Relacione cada conjunção ao que ela indica. Então, aqui, essas que nós marcamos, contudo, para que e além disso, qual ideia será que traz essas conjunções? Ó, aqui nós temos oposição. O que é oposição? Algo que é contrário. Adição, que está o quê? Unindo, juntando. E finalidade é para que. Então, dá uma olhadinha aqui nas palavras que vocês anotaram. Vamos ver se vocês conseguiram acertar. Vocês sabem quais são as conjunções que nós vamos marcar em cada uma das linhas? Oposição, contudo. Adição, além disso, quer dizer, vai completar com outra informação. E finalidade, para que, certo? Eu anotei aqui exatamente como está no texto, onde está com letra maiúscula, com letra maiúscula. E onde está minúsculo, com letra minúscula, certo? Eu trouxe para vocês, pessoal, essa tabelinha aqui, que talvez ajude você um pouquinho a entender sobre a função das conjunções. Então, aqui, as conjunções que elas têm a finalidade de adição, ou seja, de unir, são essas palavras aqui, ó, palavras e expressões. E, mas ainda, mas também, nem, como também, além de, ou além disso, além disto, ou além daquilo, quanto, depois de tanto, bem como. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Ó, Maria gosta de chocolate, mas também de vegetais. Oposição, que é uma ideia contrária. Então, eu tenho aqui, ó, contudo, entretanto, mas, senão, não obstante, no entanto, porém, todavia, e tem aqui, ó, esse sinalzinho significa que tem várias outras. Aqui na frase, correu muito, no entanto, não conseguiu chegar, né? Nós vimos até um exemplo nas Paralimpíadas, né? Que a atleta correu, mas não conseguiu chegar, chegou em 4º lugar, certo? Tempo. Então, quando aparecer estas palavras que nós vimos aqui, ó, todas elas são conjunções que demonstram a passagem do
tempo, ó, quanto, quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, ou desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal que, ou desde que. Aí tem a frase, ó, todas essas frases, elas estão relacionadas aos contos que nós estávamos trabalhando na sequência anterior. Quando o Chapeuzinho chegou à casa da vovó, percebeu que havia algo diferente. Olha aqui a marcação do tempo com a conjunção quando. Causa. Causa é o porquê, qual o motivo. Então, aqui, ó, porquê, pois, porquanto, como, né, no sentido de porquê, está explicando, pois que, por isso que, a que, uma vez que, visto como, e o próprio que, né, pessoal? Então, são conjunções, né, que demonstram causa ou motivo. Olha aqui a frase. A barriga do lobo estava bem grande porque havia engolido a vovó e a Chapeuzinho. Condição: se, caso, quando, conquanto que, salvo se, sem que, dado que, desde que, apenas que e a não ser que, né? Então, a frase: se Chapeuzinho não tivesse conversado com o lobo, certamente não teria se atrasado. Se ela não tivesse ficado lá na floresta conversando, ela teria chegado na hora certa na casa da vovó e não teria acontecido nada, né, pessoal? E finalidade? Finalidade é para quê? Então, tem para quê, a fim de quê, por quê, no sentido de quê, e o próprio quê. Seria tarde para que a vovó e a Chapeuzinho sejam salvas, certo? Então, podem estudar em casa outras conjunções também, porque elas são muito importantes no momento de escrevermos, produzirmos os nossos textos, certo? Essa foi nossa aula de hoje. Mais uma vez quero lembrar a você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Movimento Aprender Videoaulas quinto ano, certo? E ativar o sininho para receber as notificações. Amanhã eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!